abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14. Trabalho que Jesus está fazendo com o colégio apostólico, já num passo assim de despedida, e dizendo para eles que aquele momento não é o fim, é o começo de uma realidade muito maior que está por vir, e que eles ficassem firmes, e que muitas coisas estavam agora sendo disponibilizadas para esse colégio, para a sua igreja, para que a igreja não só sobrevivesse, mas que essa igreja pudesse traduzir ao mundo aquilo que Jesus Cristo veio trazer para oferecer. Então aqui Jesus começa já a dar aquelas palavras de despedida, de conforto, e dizendo que é muito melhor que aquilo que está acontecendo aconteça de fato, porque há algo muito maior para ser buscado lá na frente, e para se ter aquilo que precisa lá na frente, é necessário passar por isso que vai acontecer agora. E o gostoso do mover de Deus nas nossas vidas, irmãos, é isto, é que, infelizmente, nós não trabalhamos nessa dimensão. Nós não nos treinamos para trabalharmos nessa dimensão. Aqueles que conseguem fazer isso, irmãos, são privilegiados, e a vida flui com uma leveza tremenda nos seus corações. Entendendo que Deus tem um projeto, e esse projeto já está concluído, e que os acontecimentos que envolvem-nos agora são acontecimentos que devem acontecer de fato e de verdade, para que aquilo que está lá na frente seja desfrutado por nós. E quanto mais leve, quanto mais nós trabalhamos isto, melhor vai ser na hora de desfrutar lá. Por quê? Se nós não fazemos isto, a gente vai chegar lá e dizer, então era assim? Era, mas só que você perdeu a alegria da caminhada. Por exemplo, uma coisa que eu observo hoje, eu tenho a impressão que os nossos jovens, essa geração que está vindo agora, a geração do iPod, o que não pode, aquela coisa toda aí. Essa geração, ela está desconectada do seu entorno. Por exemplo, os pais, eu acho que qualquer tempo desse, as montadoras, eu não sei se já tem, já está saindo o carro em série com a televisãozinha atrás, já está? Pronto, é isso. Então é o seguinte, a criança vai entrar no carro, vocês vão pôr um DVD para eles não ficarem brigando, e eles vão ficar ligados a viagem toda ali. Eles não vão saber o que aconteceu, não vão desfrutar de absolutamente nada durante o trajeto até o destino que eles forem. Por quê? Porque eles estão focados em uma caixinha. Eles vão ter problemas de sintonizar geograficamente. Porque o que nos faz entender é quando a gente começa a olhar as coisas que estão à nossa volta. Você sabe aquilo? Não sei. Mas você passa lá todo dia, filho, comigo. Não, mas eu não sei, eu fico aqui já aproveitando e mandando os meus e-mails. Não sabe mesmo. Pode começar a perguntar aos seus próprios filhos se eles sabem alguma coisa do trajeto que você faz de lá aqui. Não sabem. Então é a mesma coisa na nossa caminhada cristã. A gente não desfruta do verde, a gente não desfruta das montanhas, a gente não consegue ouvir
o canto dos pássaros? Porque nós perdemos, irmãos. Porque nós estamos tão agoniados com os acontecimentos da agora, que a gente esquece a finalidade pela qual nós estamos passando isso. Nós perdemos a alegria enquanto estamos indo. E a alegria, irmãos, não é só da chegada. A alegria é enquanto eu estou indo para chegar aonde eu vou chegar. Eu preciso desfrutar disso. Não é só ter a casa, eu preciso de desfrutar enquanto eu trabalho para construir a minha casa. Eu preciso desfrutar de todos os eventos, de tudo que está envolvido nisso. É isso que Jesus está tentando passar para os seus discípulos. Olha, vocês vão ficar chateados, mas há algo que precisa acontecer agora para que a realidade futura seja uma realidade gigante na vida de vocês. E nós perdemos isso, irmãos. Porque nós ficamos tão agoniados, tão angustiados, tão ansiosos, que nós não conseguimos entender que não é só chegada, é a caminhada importante. Que nós vamos desfrutando dia a dia do que Deus está fazendo. E se nós nos educarmos a fazer isso, vai ser leveza. Tudo, irmãos. Perdas, ganhos, porque muitas vezes a perda é o ganho. Muitas vezes, algumas coisas, nós precisamos entender isso. Domingo passado, após a escola dominical, eu tive uma surpresa. Eu ganhei 2 éguas da Fazenda Betel, do irmão Fábio, para o Bet Shalom. E quem cuida dessas éguas de verdade, vai lá, lava, escova, é a Sofia, do Humberto. E domingo passado eu cheguei lá no sítio, fui dar comida para os animais, água, etc. E eu encontrei uma das éguas morta. E ela estava prenha. E aí a minha primeira preocupação foi como contar isso para a Sofia. Porque ela estava pensando no podrinho que estava lá, no potro que estava vindo. Já estava uns 8 meses, mais ou menos, que ela estava com o potrinho, na gestação. E aí, eu falei, gente, eu preciso de contar para ela. Agora, ela não tem tido muitas perdas na vida. Ela tem uma família privilegiada e ela é tratada privilegiadamente. Eu sei que é assim. Ela faz inglês, ela tem uma vida. Então eu precisava contar para ela isso. E eu lembrei de uma história, de uma realidade que um homem tinha um cavalo, o cavalo fugiu, etc, etc, etc. Vai contando que às vezes parece perda, mas não é tão perda assim, é ganho. E eu imprimi isso, trouxe no domingo à noite. Eu não sei quantos de vocês se lembram disso, eu queria falar com a Sofia. Então eu queria dar para ela aquele papel primeiro, depois incumbir os pais de contar para ela que a égua morreu, né? É porque isso tem a ver, os pais têm um trato melhor. Eu não tenho ainda, assim com ela, embora eu sei que há uma empatia dela para comigo e um carinho muito especial meu para com ela. Mas isso é papel dos pais e etc. Então eu queria que ela lesse esse negócio. Mas ela não veio. E a Simone contou aí na segunda-feira de manhã, eu pedi, Simone, liga para a Cris, disse a Cris Humberto, diga para eles não levar a Sofia lá, porque eu preciso de primeiro dar fim na égua, para que ela não veja daquele jeito, que é feio. Quem já viu animal morto, inchado, é muito feio. Então aí a Simone ligou, acho que falou com a Cris, e diz, não leva ela lá, e contou a história. Aí o Humberto e a Cris ficaram protelando para contar. Mas ela está de férias. E ela vai toda segunda-feira e fica comigo o dia todo na segunda-feira lá. Então, de algum momento, durante a semana, os pais teriam que levá-la lá. Então, aí, quando o Humberto chegou na terça-feira para pedalar,
eu falei assim com o Humberto, Humberto, entrega para a Sofia isso aqui, peça para ela ler esse negócio. Mas aí o Humberto me disse, pastor, a Cris teve que contar, ela chorou a tarde toda lá, e a Cris teve um trabalhão para colocar na cabeça da Sofia, de que falou sobre a história de Jó, contou a história de Jó para ela, para que ela pudesse conceber essa realidade. Chorou bastante, porque ela estava de olho no cavalinho que estava vindo, e incrível, ela falou assim, poderia ser preto, e ele era manchado de preto, pensa. O couro dele depois que ela abriu, aquele bonitão lá. Então, aí o Humberto levou. Eu falei, fala para ela ler. E aí, não sei o que ela foi ligar para ela, ligou para mim. E aí eu falei com ela, leu? Li. Aí quando ela chegou em casa, eu falei assim, e aí Sofia, tudo bem? Leu lá? E aí? Deu certo. Deu certo. Não comentei mais nada. Aí ela também não entrou em detalhes. Aí eles foram para casa. Simone pôs um café lá para eles tomarem. E eu sentei com ele. Eu falei, Sofia, e a lição do negócio lá? E aí? O que você aprendeu da leitura? Que às vezes a perda não é tão ruim assim. Tem um propósito. Irmãos, a gente precisa entender que há um caminhar. Jesus está dizendo para os seus discípulos assim, olha, eu estou indo embora. Pense vocês, irmãos. Eles estão com aquela cultura judaica de que Jesus Cristo veio para restaurar o reino de Israel. Ou seja, a libertação que esse pessoal está com na cabeça é a libertação de Roma. Agora aquele a quem eles tinham concebido de que traria, através da sua vida, libertação com poder admirável, suplantando todos os líderes religiosos, agora está dizendo que vai embora. Como é que faz um negócio desse? Aí Jesus traz essa palavra, olha, ainda há uma caminhada, e a caminhada que vocês forem fazer, essa caminhada vai ser fantástica. Crentes, eu e vocês, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. A gente precisa de construir isso, irmãos. Porque se nós não construirmos isso, essa vida é um desespero. Nós somos surpreendidos todos os dias. Quando não nas nossas casas, na casa de amigos e queridos nossos, de pessoas que nós estimamos. Perdas, dores, enfrentamentos. Se nós não entendermos que isso é só o caminho para algo maior lá na frente, vai se tornar numa angústia tão grande a nossa caminhada, que a solução é dar um tiro na cabeça e acabar logo com isso. A esperança é de que há algo maior enquanto eu estou caminhando, e que vai descortinar em algo muito maior quando eu chegar lá. Eu não posso chegar lá e dizer, então era isso. Não posso. Eu tenho que chegar lá e dizer, eu me preparei, eu caminhei todo o tempo. O cheiro era agradável, mas aqui é muito melhor. Mas eu já venho sentindo o cheiro do céu. Eu já venho tocando nas realidades celestiais desde sempre, desde quando encontrei com o Senhor. É isso que Jesus está tentando passar para os discípulos. Olha, eu vou estar ausente, mas na realidade eu não estou ausente. Olha, vocês não vão poder me tocar, mas vocês vão poder sentir-me. Vocês não vão poder ser dirigidos por mim, boca tete a tete, mas vocês serão conduzidos. Vocês poderão falar comigo, fechar no seu quarto, quando forem presos, quando estiverem algemados, quando estiverem para serem mortos, quando estiverem em qualquer lugar, vocês poderão falar comigo, está aberto a avenida. Só que eu não vou estar presente. Vocês não vão poder comer comigo, chorar comigo, angustiar-se comigo, pessoalmente, mas eu vou estar aqui. Vamos ver esse texto, irmãos, até o verso 15.
alternadamente. Vamos lê-lo. João 14, de 1 a 15. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Se vós me tivesseis conhecido, se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Irmãos, Jesus começa dizendo sobre a chegada. Eu vou para o Pai, eu vou preparar-vos lugar, e vai chegar o momento que eu vim buscar vocês para ficar comigo eternamente. E vocês já sabem o caminho. E aí entra em discussão como que é esse negócio de caminho. Claro que eles estão com Jesus há 3 anos. Aqui não é uma discussão de incrédulos. Aqui o que eles estão discutindo é que há uma mistura aqui, irmãos, de pouco tempo caminhando com Jesus. É uma mudança muito radical que eles fizeram. Então eles estavam andando há pouco tempo com Jesus, e num determinado momento Jesus está dizendo assim, pessoal, daqui a um tempo eu não vou estar mais com vocês. Tira o chão. E aí fala assim, vocês sabem o caminho. Quando eles pensam, de que caminho é esse? A gente não sabe para onde ele está indo. Como é que a gente vai saber como chegar lá? Então eles começam nessa discussão, mas aí Jesus começa a dar a eles algumas evidências de como é que isso vai fazer. Olha, conhecendo a mim, vocês sabem que vocês vão conhecer o caminho. E vocês conhecendo o caminho, que sou eu, vocês vão chegar lá. Nós vamos trabalhar esse negócio, vocês vão chegar lá. Vamos conversar um pouquinho como é que vai funcionar nos interregnos. Ou seja, antes de vocês chegarem lá, algumas coisas vão ter que começar a acontecer. E isto, eu quero que vocês trabalhem uma coisa no coração de vocês. Acreditem em Deus e acreditem também em mim. Primeira realidade. Caminhem com esta firmeza no coração.
eu estou dizendo a verdade. E compare as obras. As mesmas obras que o Pai faz, eu faço também. Agora eu quero dizer para vocês algumas coisas que serão construídas a partir desse momento na vida de vocês. Quando vocês falarem comigo, vocês podem pedir o que quiserem. O que Jesus está abrindo agora, irmãos? Jesus está abrindo a esses discípulos uma via de comunicação 24 horas por dia, todos os dias do ano. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei. Jesus está aqui dando aos seus discípulos um meio de graça. O que Jesus está falando para os presbiterianos? É que a oração tem poder. A gente tem um medo disso, irmãos. Eu não sei se é porque é mais fácil vivermos superficialmente com Deus. A gente tem mania assim de... Uma das coisas que nos qualifica como... Isso é coisa de presbiteriano, eu acho que isso é de crente. Como eu não tenho muita ligação com outras denominações, mas eu imagino que isso está em todos os arraiais. Pastor, o senhor acredita que ele dá o dízimo? E quem diz que dar o dízimo é no fundo da alma dessa pessoa uma evidência de que ela é do Senhor? Será que não é uma compra? Será que não é um suborno? Porque é isso que a maioria das denominações neopentecostais estão fazendo hoje. Pague a bênção. Sabe por que você não recebeu? Porque você não pagou. E ninguém recebe o que não paga. A Bíblia não é assim. Não é isso, mas é isso que se fala. É isso que trabalha as pessoas que vão olhar. Então, o que caracteriza um cristão? O que Jesus está aqui em primeiro lugar dizendo? Olha, quando você falar comigo, essa conversa pode gerar realidades tremendas. Vocês vão poder conversar comigo, e quando vocês falarem comigo, isso vai gerar realidades tremendas. Jesus está dizendo para os seus discípulos que a oração tem poder. E a Bíblia é permeada de Gênesis e Apocalipse mostrando isto. Muito vale a oração do justo pela sua eficácia. Quantas vezes, irmãos, nós podemos folhear a nossa Bíblia e encontrar pessoas orando, pessoas trabalhando diante de Deus com clamor, com intercessão, buscando do Senhor essa realidade. A oração é poderosa. Olha o verso 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Ou seja, ele vai lá para continuar intercedendo por mim e por você. Quando falarmos com o Senhor, nós estamos, irmãos, lidando com um poder cósmico. E nós não podemos perder esse privilégio. Só pense quanto tempo você gasta com Deus em oração durante a semana. Não precisa falar não, para você não ficar envergonhado. Quanto tempo? Oração mesmo, não é aquele negócio que a gente faz em benefício próprio.
É um tempo de aquietar o seu coração diante do Senhor, de buscar, de fato, ao direcionamento. E eu quero dizer uma coisa, irmãos, que a gente tem muito medo como presbiterianos, é de não conseguirmos conciliar oração poderosa com soberania de Deus. Nós temos um medo, irmãos, de não conseguir explicar a soberania de Deus. Mas isto não afeta, em momento nenhum, não diminui a soberania de Deus e nem tampouco exalta a autonomia do homem. A oração é um meio divinamente designado pela qual o soberano realiza os seus propósitos. Deus, o Deus eterno, não apenas estabelece os seus propósitos, não apenas determina os seus planos, mas Ele dá à igreja, dá aos seus discípulos a oração como a agência humana através da qual nós participamos da sua gestão soberana sobre todas as coisas. Por isso que a oração é um meio de graça. É a agência humana, autorizada por Deus, dada por Deus, para que Deus cumpra os seus planos, os seus propósitos na vida. Se eu e vocês fôssemos mulheres e homens de oração, o nosso país não estaria do jeito que está. Deus já teria mudado, através da agência legítima, divinamente instituída, algumas situações. Na sua vida, na sua família, se você fosse um homem ou uma mulher de oração, rendido ao Senhor. Porque a oração tem poder, irmãos, e você precisa experimentar isso. Irmãos, eu fico admirado de muitas vezes nós estarmos portando como os discípulos, e muito embora estarmos já andando com Deus há uma década, há 2 décadas, a vida toda. Deus está dizendo assim, olha, o meio de graça poderoso é a oração. E não afeta a soberania de Deus, irmãos. Nada pode afetar a soberania de Deus. Mas eu posso buscar o Senhor. Ele diz, peça-me. E eu vou responder vocês. Claro que isso é uma faceta. Nós vamos caminhar a segunda faceta. Então, primeiro, a oração tem poder. Eu preciso de entender isso. E Jesus está dizendo assim, a dimensão do que eu estou fazendo, vocês vão fazer muito mais. Veja a responsabilidade, irmãos. Veja a responsabilidade. Quando nós treinamos alguém, e nós dizemos assim, essa pessoa está acima, está fazendo melhor do que eu faço. Pessoa, a responsabilidade dessa pessoa. Jesus está dizendo assim, vocês vão fazer muito mais. E estamos fazendo muito mais do que Jesus fez. Não estamos fazendo tanto quanto Ele espera que façamos, porque nós não estamos usando o instrumento certo. Mas o ministério de Jesus Cristo, ele ficou restrito à Palestina. A igreja já levou esse evangelho a muitas partes que Jesus não levou. Jesus Cristo, o ministério de Jesus estava ali restrito à Palestina. Aí Jesus era uma das facetas que Jesus estava dizendo. Vocês vão fazer muito mais. Estamos sim, nós já levamos para os continentes o evangelho. Nós já levamos a outras etnias. Nós já estamos propagando a sua palavra.
veio a imprensa, veio a rede mundial de computadores. É isso que nós estamos fazendo, e Deus está fazendo isto. O seu evangelho está ampliando. Hoje é possível alguém lá em Londres, é possível alguém lá no Canadá, em qualquer parte do mundo, estar conosco, em tempo real, aqui em Araraquara. Nós estamos fazendo. Agora, o que nós precisamos é buscar os recursos de Deus para fazer da maneira que Deus quer, para cumprir aquilo que Deus quer que se cumpra. A oração, irmãos, ela gera o projeto de Deus em nós e através de nós. Todos os homens que foram extremamente abençoados e mulheres que representaram com dinâmica transformadora no mundo ao Senhor, esses homens eram homens de oração. Pode olhar, passa uma régua, você vai encontrar oração na vida desses homens inteiramente. Homens que traziam na sua vida uma realidade impactadora onde eles estavam, eram homens de oração. Homens que passavam tempo com o Senhor. Homens que priorizavam isto. Que davam a centralidade das suas vidas isto. Um desses grandes, Wesley, diz o seguinte: quanto mais eu tenho para fazer no dia, mais eu oro. Nós somos o contrário. Quanto mais temos para fazer, menos oramos. Nós descartamos o tempo com Deus porque nós temos muita coisa hoje para fazer. Ele fazia o contrário. Quando eu tenho muita coisa para fazer, eu preciso de orar mais. Porque eu preciso fazer essas coisas e dar a elas o propósito de Deus na minha vida. Poder da oração. Em segundo lugar, o Senhor Jesus Cristo ensina o propósito da oração, que é aqui que nós precisamos. É aqui, irmãos, que nós falhamos. Hein? Então é porque nós vamos entrar aqui nisso agora. Por quê, irmãos? Essa oração de poder, ela tem um propósito. E qual é o propósito? Verso 13. Quando pedirdes em meu nome, isso farei. Para qual a finalidade? Então, irmãos, propósito da oração é para glorificar o Pai. Aliás, isso é o propósito de toda a nossa vida. Se comermos, se bebermos, se fizermos qualquer outra coisa, tudo quanto nós fazemos, devemos fazê-lo para a glória de Deus. Jesus Cristo, no verso 29 do capítulo 8 de João, diz algo lá. Leia lá para nós. João capítulo 8, verso 29. Eu faço tudo o que lhe agrada. Irmãos, Jesus Cristo fazia isso aqui na terra. Você pode pegar a Bíblia, é porque nós não temos muito assim, o nosso estudo da Bíblia, tirando algumas pessoas, o nosso estudo ele é esporádico, ele não é sistemático. E nós precisamos estudar a Bíblia sistematicamente. Eu tenho o seguinte princípio: você precisa de ler a Bíblia naturalmente pelo menos uma vez. Então você leu a Bíblia toda uma vez para você ter um conhecimento global da Bíblia. Depois você lê uma segunda vez, para que aquilo que você leu da primeira, aliás, passou despercebido da primeira vez, você vê a segunda vez.
E você vai descobrir, gente, eu não li isso da outra vez. Leu sim, é porque não ficou. E você vai ter essa surpresa a sua vida toda. Pode ter certeza disso. Imagina alguém que passou 4 anos estudando Bíblia, grego, hebraico, interpretação bíblica. Depois de 35 anos exercendo e trabalhando com a Bíblia como ferramenta, abrir um dia a Bíblia e dizer assim, isso não estava aqui ontem. Não é? Isso acontece comigo. Quer dizer, a dinâmica do Espírito Santo de Deus no meu coração me faz ver alguns textos que eu acho que eu nunca tinha lido eles, e li sim, porque eu já li várias vezes. Agora, o que precisamos fazer é uma leitura sistemática da Bíblia. Você pega assim, olha, mês de janeiro, eu vou buscar na Bíblia, você pode entrar na internet, tem lá, é disponível. Eu vou estudar todas as orações de Jesus. Leia sistematicamente, para você ter um conceito do que Jesus produziu, como é que ele orava. Jesus não errou uma oração, irmãos, nem uma. Nenhuma. Todas as orações de Jesus foram respondidas. Todas as orações de Jesus foram respondidas. Aí você fala assim, eu vou estudar agora todas as vezes que Jesus glorifica o Pai. Aí você pega lá de Mateus, vem estudando, vendo, em momento nenhum, Jesus puxou para si mesmo a glória. Ele dava ao Pai toda a glória, toda a glória. Momento nenhum, Jesus puxa para si a glória. O que Jesus faz é nivelar-se ao Pai, isso ele faz. Ele faz as mesmas obras, eu faço. Mas quando eu faço para a glória dele. Agora imagine, irmãos. Jesus Cristo padeceu, morreu, ressuscitou, e agora está sentado à destra de Deus Pai, como sumo sacerdote, como governador absoluto do cosmos. Você acha que ele vai responder alguma das minhas conversas com ele que não vai trazer glória ao Pai? Primeira coisa que eu preciso fazer. Senhor, isto vai glorificar o teu nome? Primeira pergunta. Vai. Então ore. Então ore. Ore. Sabe algumas coisas assim que acontecem conosco que você tem certeza que Deus respondeu a oração? E aí quando aquilo começa a fluir, você começa a olhar e fala assim, gente, por que eu orei por isso? Há algumas coisas, irmãos, que Deus respondeu, que eu estou esperando a glória dele ser manifestada nessas pessoas. Porque ele não poderia ter feito o que ele fez, se em algum momento ele não vai ser glorificado. E a pergunta é, vai glorificar o Senhor? Porque tudo quanto nós fazemos tem que ser para a glória do Senhor. Cristo fez tudo para a glória do Pai. A oração eficaz é a oração em nome de Jesus para a glória do Pai. Por que é que nós oramos e temos que orar, irmãos, para a glória de Deus? Isaías 6:3, leia lá. Isto. Nós experimentamos e manifestamos essa glória aqui e agora, irmãos. Então, quando nós oramos, nós trazemos essa realidade. Nós glorificamos ao Senhor. A palavra glória
significa sobrecarregar. Ou seja, eu atribuo a Deus o peso que lhe é devido. Eu dou ao Senhor aquilo que lhe é devido. Eu glorifico a Deus na oração. Eu busco a realidade de Deus sendo feita na minha vida. E quando eu faço isto, estou centralizando Deus na minha conversa. E aqui está o problema. Nós nos centralizamos, irmãos. Nós precisamos trazer, começa a orar, começa então a fazer um estudo sistemático dos profetas, quando eles oravam. O que eles faziam? Primeira coisa, tu és o Deus eterno, o Altíssimo, bendito entre todas as nações. Primeira coisa que eles faziam, pegavam a Deus e colocavam Deus na centralidade das coisas. E a partir disso, Deus começava a trabalhar essa realidade em torno, para que o seu nome fosse glorificado. Irmãos, como cristãos, eu e vocês, nós professamos crer em Deus, o Criador do universo, a quem nós chamamos de Pai. Então, quando nós nos aproximamos dele, nós nos aproximamos do nosso Pai. Mas quando nós fazemos isso, nós sobrecarregamos Deus de quem Ele é. Ele é meu Pai, mas Ele é o Senhor do universo. É diferente. É meu Pai para aproximação. Ele não vai me colocar fora. Ele não vai me dar uma realidade diferente, de um tratamento diferente de um filho. Mas eu preciso colocar esse Deus como central. Eu preciso de começar as minhas orações nessa comunhão com Deus Altíssimo. E quando eu faço isso, a perspectiva muda. Muda. Deus, e aí, o que o Senhor quer para a minha vida? É aquela pergunta assim, é para a morte ou é para a vida? Eu fico esperando. E às vezes a gente não faz isso. Esse emprego é para a morte ou é para a vida? Isso vai glorificar o Senhor? Se não for, Senhor, por melhor que seja, não me dê. Não me dê. Senhor, não me dê isso que eu estou querendo se não for para a tua glória. De verdade. Se o teu nome não for engrandecido através desta realidade. Eu gosto daquele versículo, irmãos, que diz assim, que quando o Deus do universo é por nós, ninguém poderá ser contra nós. Nada poderá vir contra nós. Eu preciso de entender que Deus está no centro. E eu não posso tirá-lo de lá, irmãos. Mas às vezes em nossas orações nós fazemos isto. Romanos 8, o apóstolo Paulo nesse destilar bonito da realidade de Deus, no verso 31 e verso 32, ele nos mostra algo fantástico. Pode ler, quem achar. Olha aqui. Deus, porventura, não nos dará juntamente em Cristo Jesus todas as outras coisas? O que é mais importante, irmãos, é a salvação. E nós já temos de graça. Imagine o que vai agregar a isto, para a glória do Senhor. Será que Ele vai reter? Será que Ele vai deixar de nos dar isso? Não vai.
Ele está dizendo que em Cristo Jesus, juntamente com isto, Ele vai nos dar todas as outras coisas. Agora, a perspectiva correta. Eu sei, irmãos, de muitas pessoas que receberam bênção de Deus e não estão mais na igreja. Por causa disso. Sabe que eu tenho, às vezes, vontade de orar para Deus tirar essas coisas dessas pessoas. Mas eu não faço isso não, pode ficar tranquilo. Não faço. Porque eu acho que cada um tem que se responsabilizar diante de Deus. Nós somos seres morais. Não precisa pôr cabresto em ninguém. Cada um de nós temos a nossa própria consciência, a nossa própria realidade de caminhada com Deus. E vamos, ele diz lá atrás, ele vai receber isso aí. Mas comece a orar, Senhor, isto é para a tua glória. Eu sei que a oração é poderosa, mas a oração, ela precisa ser atrelada à sua glória. Eu tenho que orar para que a tua glória seja manifestada através disso que vai acontecer. Quando Jesus ora para Lázaro sair, irmãos, eu imagino o coração das pessoas ali em torno. O que ele vai fazer? Me mostra o túmulo. Vem absorver o túmulo. Mas o que o senhor vai fazer? Já está fedendo. Aí Jesus, aquela multidão de pessoas ali, admirado de ver o seu amor, as suas lágrimas pelo seu amigo. Jesus ora. E quando Jesus ora, ele diz, eu sei que tu me respondes todas as minhas orações. Mas tem um mundo de gente aqui à volta que precisa glorificá-lo. Faça isto para a tua glória. Vem para fora, Lázaro. Imagine, irmãos. Imagina a convulsão que esta palavra promoveu naquele túmulo. Irmãos médicos, vocês que conhecem, pessoas da área de saúde, já estava apodrecido tudo por dentro, o fígado dele já tinha virado nada. E volta para fora, para a glória do Pai. Oração tem poder, mas essa oração poderosa carrega no seu centro a glória de Deus. Talvez aqui esteja porque você não está sendo respondido. Porque nas suas intenções, nos seus propósitos interiores, você ainda não está pensando na glória do Senhor. A glória do Senhor é o centro da oração poderosa. E por fim, irmãos, Jesus Cristo coloca o parâmetro de como é que esta oração poderosa e com propósito deve ser colocada. E aqui é um aprendizado, irmãos, elementar da vida cristã. É que se você pedir em meu nome. Olha aqui. Isso aqui é o beabá. Eu por mim mesmo não posso apropriar-me desse caminho poderoso. Eu por mim mesmo não posso adentrar-me à presença de Deus para glorificar o teu nome. Eu preciso de um sumo sacerdote que é Jesus Cristo. Jesus diz aos seus discípulos, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você pode ir em qualquer boteco, mas você não pode ir à presença do Pai por qualquer boteco. Todos os caminhos levam a qualquer boteco, mas não levam a Jesus. Não levam ao Pai. Quem leva ao Pai à presença do Pai é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que nos conduz à presença do Pai. Na oração, irmãos, está pressuposto a humildade do privilégio de se orar, que nós não merecemos nada, nós não temos nenhum mérito,
Nós não temos nenhum acesso a Deus por nós mesmos. Nós precisamos de nos apresentar a Deus por intermédio do nosso sumo sacerdote. Por isso que eu digo assim, em nome de Jesus. Aquele que está sentado ao teu lado e que me conhece. Aquele que intercede, aquele que traduz o que eu estou colocando diante do Senhor. Em nome de Jesus. A oração, irmãos, não é uma lista de desejos. A oração é o nosso compromisso de buscar e glorificar a Deus naquilo que nós estamos falando com Ele. Buscarmos a realidade do Senhor como centralidade das nossas vidas. O Deus do universo como centro da nossa conversa, para a glória dEle. E aí nós podemos orar em nome de Jesus, vivermos e expressarmos com as seguintes palavras: que a tua vontade seja feita. É aqui que a oração reside, a glorificação daquele a quem nós estamos pedindo, e aquele que pode fazer o que precisa ser feito, e nós colocamos, e que a tua vontade seja feita. Eu me lembro de uma piada que eu já ouvi no seminário, e talvez você também já tenha ouvido lá, Fernando. É que um pastor foi lá para uma senhora que estava doente, e ele disse: Senhor, se o senhor quiser, e ela diz assim: não, o senhor tem que pedir para eu ser curada. É essa a sua oração. A vontade de Deus, a gente acaba dando, quem sabe não é isso a vontade de Deus, é isso que eu estou querendo. Eu quero a cura, eu não quero que Deus me conduza para glorificar o nome dEle, ainda que seja na doença. Paulo diz assim: se eu morrer, é aí que eu vou glorificar o Senhor. As minhas perdas são lucros. A vida já não é mais a minha vida é Jesus Cristo. E nós estamos, sabe por quê, irmãos? Porque a cultura brasileira, evangélica brasileira, é o de resolver os nossos problemas. Deus é um Papai Noel cósmico, que vai dando-nos presentes sem relacionamento. A igreja brasileira, ela está num evangelho sem relacionamento com o Deus eterno. Isso aí, irmãos, não é só nas igrejas neopentecostais. Nas igrejas históricas está acontecendo hoje também. As pessoas não querem mais relacionamento com Deus. Elas só querem aquilo que o Papai Noel cósmico pode dar. E é só por um momento, é só dia 24 de dezembro. Os outros 355 dias do ano, eu não quero saber dele. Eu já disse isso aqui para vocês. Aqui nesta igreja, tem pessoas que infelizmente são membros, que quando elas aparecem assiduamente na igreja, eu sei que tem problema nas suas casas. Porque elas vêm esporadicamente à igreja. Elas não se comprometem com nada. Com nada. Nem dão o dízimo. Para tentar pelo menos pagar o que elas estão recebendo. Água, luz, porque é a única coisa que elas podem pagar. Ar-condicionado. Porque sem relacionamento com Deus, o seu dinheiro, a única coisa que pode pagar é pagar o que você usufrui. Água, energia, é a única coisa. Mais nada, espiritualmente, nada. Porque o que Deus quer é um relacionamento. E quando eu submeto as minhas orações à vontade de Deus, eu estou dizendo: Senhor, aquilo que o Senhor quer sempre vai ser o melhor.
mesmo que eu perca, mesmo que eu não tenha aquilo que eu quero, que eu queira, mesmo que a minha saúde continue sendo frágil, mesmo que o meu casamento não resolva, mesmo que eu tenha que fechar as portas da minha empresa, mesmo que eu vá de bicicleta para o trabalho, mesmo que eu perca tudo, mas que a tua vontade seja o que seja feito. E que o teu nome seja glorificado. Em momento nenhum eu vou dizer qualquer coisa que não seja glorificar o teu nome. Oração poderosa. Glorifica a Deus. E tem um meio para se chegar a Deus. Jesus Cristo. Jesus Cristo. E que isto, irmão, sirva para que a gente carregue no coração, na vida, esta realidade. Vamos, irmãos, orar, mas antes vamos ver aqui os nossos irmãos. Nós estamos em Araraquara, Campinas, Nagoya. Nagoya é Japão. Belo Horizonte, São Paulo, Brasília, Curitiba, Joinville, Bauru, Piracicaba e Pittsburgh. Os irmãos, família Barrientos, um abraço para todos os irmãos. Vamos nos colocar em pé, vamos orar, irmãos. Deus amado, é um privilégio, Senhor, podermos falar com o Senhor. Privilégio esse que nós, às vezes, temos negligenciado. Não há, ó Deus, neste planeta, nada mais terapêutico, nada mais gostoso do que ter um colóquio espiritual com o Senhor. A nossa alma, Senhor, fica mais jovem, dinamiza-se, quando há esse tempo precioso de oração. E nós queremos, ó Pai, dizer para o Senhor que nós estamos na escola de aprendizes. E queremos fazer a mesma reivindicação diante do Senhor que os seus discípulos fizeram. Ensine-nos a orar, Senhor. Para que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Que as respostas às nossas orações tragam no seu bojo a tua glória. E que ao contarmos das portentosas ações do Senhor, só o Senhor seja glorificado. Pai querido, ajude-nos. Porque às vezes, ó Deus, nossas orações têm sido uma lista de desejos, de ansiedades, de angústias diante do Senhor, focando-nos a nós mesmos, e somente a nós mesmos, e não ao Senhor. Pai, abençoe para que esta igreja entenda isso. Abençoe, ó Deus, para que todos nós possamos entender isso. E que enquanto caminhamos em direção àquele lar celestial que o Senhor preparou para cada um de nós, desfrutemos da beleza do entorno da nossa caminhada até chegarmos lá. Capacite-nos, ó Deus, em nome de Jesus, para assim fazermos. Para que a nossa vida seja um fluir do Senhor todo o tempo, não importando as circunstâncias, mas entendendo que o Deus do universo coordena, controla e direciona todos os atos da nossa vida. Dê-nos, ó Deus, essa dimensão, para que a nossa vida o represente, da maneira singular como cada um de nós
com as nossas ambiguidades, com as nossas falhas, que o Senhor esteja se agigantando em nossa alma, e que ao termos contato uns com os outros, naqueles lugares onde o Senhor não é glorificado, que a nossa presença redunde a glorificação do Senhor. Ajude-nos, Senhor, enquanto igreja. Dê-nos, Senhor, essa perspectiva de que falar com o Senhor é um meio de graça. E que falar com o Senhor traduz os teus propósitos aqui e agora. A tua soberania é exercida através deste privilégio que nós temos de falar com o Senhor. Em nome de Jesus, o nosso sumo sacerdote, a Ele nós traduzimos toda a nossa gratidão por dar-nos o privilégio de entrarmos na Tua presença. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós, até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos.